Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, número 136. Eu gostaria de que meditássemos nesta noite sobre algo e tudo que já transcorreu aqui nesta noite. Não existe lugar melhor do que nós estarmos nesta noite do que aqui na casa de Deus, não é? Depois de um dia tão corrido, um dia tão complicado, um dia, estressante demais, e às vezes você até pensou em não estar aqui hoje, mas a coisa mais importante é que você veio estar aqui na presença do Senhor. E ninguém vem à casa do Senhor e sai da mesma forma que entrou, só se você permitir que isso aconteça. Se você permitir que isso aconteça, você chegar aqui, participar do culto e sair da mesma maneira como você entrou, só tem uma pessoa que pode permitir isso, é você. Porque o culto é racional, quem faz o culto é você. É você quem devota a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E comumente isso acontece quando as pessoas que vêm à casa do Senhor e saem da mesma maneira. Isso acontece quando alguém vem à casa do Senhor para assistir o culto. Quem veio assistir o culto nesta noite é o Senhor Jesus que está aqui. Ele está aqui contemplando cada coração, cada vida, está contemplando você. Ele sabe como você chegou aqui, ele sabe tudo que aconteceu. E ele tem algo de muito bom nesta noite para você. Porque o Salmo 136 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus, a tua palavra foi lida e será pregada nesta noite. Então, Pai, nesta hora, que o teu Espírito Santo que se faz presente aqui neste lugar, possa de maneira extraordinária, Pai, colocar cada palavra, Senhor, nos nossos corações, para que ao término desta reflexão, dessa meditação, possamos ter a convicção de que fomos tocados por Ti e ouvimos também a Tua voz através da Sua santa palavra. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o salmista vai dizer: rendei graças ao Senhor. Interessante que depois da vírgula não vem assim: quando for tudo bem. Quando tudo sair da maneira que você determinou. Quando tudo acontecer da maneira em que você planejou. E a Bíblia vai dizer, em Provérbios, que o coração do homem faz muitos planos. E é verdade, e a Bíblia nunca recriminou ninguém de fazer planos. Absolutamente nunca fez isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que muitos são os planos dos homens. Mas a Bíblia também diz que a resposta certa vem do Senhor. O texto diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Mesmo quando Ele me contraria as minhas vontades, Ele continua bom. Quando Ele contraria e frustra as minhas intenções humanas, Ele continua bom. Porque a única coisa que poderia me matar, a única coisa que poderia me aniquilar, nele é para sempre, que é a misericórdia. Olha que coisa fantástica. A Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Imagine se essas misericórdias tivessem fim. A Bíblia vai assegurar para mim e para você de que as misericórdias do Senhor vêm e duram de geração em geração. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. É por isso que você veio aqui nesta noite. É por isso que você, durante o seu dia, mesmo conturbado, na sua mente, no seu coração, paira a convicção de que Ele é bom. Sobretudo de que Ele está com você. Eu sei que na caminhada da vida, no dia a dia, as coisas acontecem e as coisas vão, a cada minuto, seguindo um rumo tão complicado e você fica meio que extasiado. Muitas das vezes a gente até esquece que o Senhor está com a gente. Olha, deixa eu fazer aqui a minha parte, no afã da gente fazer a nossa parte. A gente muitas das vezes se esquece de Deus, mas eu queria dizer para você que o tempo inteiro Deus é bom e cuida de você. Deus é bom e cuida de nós. Deus é maravilhoso, Ele nos protege. Alexandre estava falando aqui, orando aqui, tem coisa que acontece que muitas das vezes, e eu como sempre digo, existem coisas que na nossa vida que a gente lembra lá do Egito. Quem foi tirado lá do Egito, da onde o Senhor te tirou, a Bíblia vai dizer que Ele nos tirou lá do lamaçal do pecado, do charco de lodo, nos transportou para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa fantástica, nos tirou lá do lamaçal do pecado, lá da onde a gente não tinha valor nenhum, lá onde estávamos fadados à morte, Ele nos tirou de lá
e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas existem momentos na nossa vida que a gente pensa em voltar para o Egito. Aí você vai, não, pastor, que isso? Imagine você voltar para onde você veio. Fala, nunca, pastor, jamais vai acontecer isso. Mas existem momentos nas nossas vidas em que nós pensamos em voltar lá para o Egito. Às vezes uma perseguição tão grande, é algo que acontece. O Alexandre falava aqui de afronta. E a gente vê nitidamente que é uma ação orquestrada para desestabilizar, inclusive, a vida espiritual e o seu testemunho lá no seu trabalho. Porque qualquer atitude fora daquilo que tinha que ser feito como cristão, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver, todo mundo fica esperando exatamente a sua reação, porque o nosso problema não são as nossas ações. As nossas ações, nós podemos coordená-las. Você pode fazer planejamento das suas ações. O que você não pode é planejar suas reações. E é exatamente aí onde entra a questão. Porque toda ação existe uma reação. E aqui está, o mundo está observando as nossas reações. Existem momentos que a gente tem vontade de voltar lá para o Egito. Não, pastor, nunca, jamais. Sabe quando a gente pensa em voltar lá para o Egito? Quando a gente não aguenta mais uma situação e a gente diz assim, olha, sabe por que isso está acontecendo comigo aqui, na minha empresa, nesse lugar que eu estou? Só porque eu sou crente. Porque se eu não fosse... Olha como a gente quer voltar para lá, ó. Olha como dá vontade. Porque se eu não fosse crente, eu já teria resolvido. Mas é exatamente aqui onde entra a questão. Existem coisas que nós não vamos pelejar por elas. Existem coisas que passam por nós, mas não tem nada a ver com a gente. O Senhor pelejará por nós. E nós, pastor, o que é que nós temos que fazer? E vós calareis. Tem coisa que é na oração. Tem coisa que é no clamor. Tem coisa que é Ele que vai resolver. Tem coisa que é Ele que vai fazer. Tem coisa que é Ele que vai ser a sua testemunha. Tem coisa que é Ele que vai te exaltar. Tem coisa que é Ele que vai colocar você para cima. Tem coisa que é Ele que vai tirar você de lá, vai colocar onde Ele quiser fazer. É Ele que vai te exaltar lá na terra da tua aflição, é Ele. Então eu sei que na caminhada da vida, e quem não passa isso, né? Talvez eu esteja falando para você assim, parece que o pastor ligou lá para a minha empresa ou passou o dia lá hoje. Acho que o pastor ligou lá para a minha casa e passou por lá. Não, querido, é o Espírito Santo de Deus que diz para você de que ainda nessa situação Ele é com você. Em qualquer situação, Ele vai estar com você. Sabe por quê? Porque você é um justificado. Você é um justificado. Nós somos justificados pela graça. Fomos justificados pela graça. E existem tantas coisas que o ímpio, que o justo pode. O justo pode muita coisa. Por exemplo, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Olha que coisa maravilhosa. Interessante que a Bíblia não diz que a oração do justo pode tudo. Porque quem pode tudo é o Senhor. A soberania dele é fantástica, a soberania dele é indiscutível, a soberania dele é inegociável, mas a oração do justo pode muito em seus efeitos. Inclusive, curar alguém, mudar uma situação momentânea, trazer paz ao seu coração. Olha só que coisa fantástica. O justo, ele pode cair 7 vezes. Só o justo pode cair 7 vezes. Mas se ele cair as 7 vezes, o Senhor levanta o justo. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa fantástica. O justo, e eu ficaria aqui a noite inteira dizendo que o justo pode. E o justo, aqueles que foram justificados pela graça. Só tem uma coisa que o justo não pode fazer. O justo pode tudo. O justo clama e o Senhor responde. E aí a gente pode elencar aqui tudo que o justo pode fazer. Tudo que pode acontecer na vida do justo. Agora o justo só não pode fazer uma coisa. O justo só não pode recuar. A única coisa que aquele que foi justificado pela graça pode fazer é recuar. Porque se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Deus não compactua com covarde. Não. Deus não compactua com covarde. Deus compactua com o fraco.
Deus tem compaixão do fraco. Deus tem misericórdia do fraco. Deus fortalece o fraco. Deus coloca de pé o fraco. Agora, Deus abomina o covarde. Deus abomina o medroso. Será que eu vou? Eu não sei se eu vou. Não. Ele nem chama esse. Porque aquele que nos chamou, nos capacitou. E aquele que nos capacitou, nos predestinou. E aquele que nos enviou, nos deu garantia de que nós íamos chegar lá. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E essas promessas são para nós. Para aqueles que foram justificados. Promessa para aqueles que fazem parte da igreja de Cristo. Que foram enviados e foram enviados com uma credencial. Eu acho tão interessante que tem local que você não pode adentrar. Mas quando o sujeito vê você com a credencial, passa, né? O cara abre, opa, pois não, pode entrar. Ninguém mais entra, um negócio assim. A igreja de Cristo, ela vai com a credencial. Testemunha de Jesus. Não há quem possa deter a igreja de Cristo. Pastor, mas e as coisas que vão acontecer? Elas vão acontecer? Vão acontecer. Os demônios vão se levantar? Vão se levantar. E as portas do inferno também, mas todos eles cairão. E a igreja vai continuar caminhando. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel daquele que cuida de nós. Porque seria muita covardia da parte dele, ou muita maldade, nos enviar sem nos garantir a vitória. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nesta noite nós vamos exercitar fé aqui, participando exatamente desta mesa. E foi exatamente por causa da morte dele na cruz do Calvário que nos outorgou exatamente toda essa autoridade advinda da morte dele. É por causa do nome dele que a igreja dele está de pé. A igreja é dele. Nós somos dele. O trabalho que realizamos é para ele. Os resultados que temos aqui na terra é para ele. A ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, tudo é para ele. E para nós, a alegria de sermos usados por ele. A nós fica tão somente a alegria e o privilégio de sermos vasos. De sermos canais. Você já imaginou? Ninguém consegue expulsar demônio lá fora. A Bíblia vai dizer que demônio expulsa demônio. Né? Demônio expulsa demônio. Sai, eu não. Na mesma casa. Só expulsa demônio aquele que foi chamado por Cristo para fazer a obra dele. Em meu nome expulsarão demônios. Que coisa maravilhosa. Pastor, mas eu sou tão fraquinho. Eu sei, eu também sou, mas não é eu que expulso demônio. Não é o tom da minha voz que expulsa demônio. Não é o que eu faço que expulsa demônio. O demônio se submete ao nome que é sobre todos os nomes, ao nome de Jesus. Às vezes eu fico analisando medicina, são 8 anos. Eu já nem sei mais como é que está essa questão desse currículo. 8 anos para o sujeito começar a clinicar. Ele estuda 6 anos, afinco, né? 6 anos, 3 de residência e vem embora, né? Especialização, para você chegar lá e dizer assim, pois não, como vai? O que você está sentindo? Ah, sim, aí passa um remédio, né? Interessante. Nesse nome existe tanta autoridade, tanto poder, que é possível que eu esteja falando aqui nesta noite de pessoas que foram curadas através da oração da fé. A oração da fé curará o doente. Olha que coisa fantástica. Mas isso advém de quê, pastor? Do nome que é sobre todo nome outorgado à igreja que é dele. A igreja que sou eu, a igreja que é você. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Nesta noite, um peso de glória se estabelece sobre nós. Eu fiz por dois temas. Terminei o segundo hoje. Nem terminei, demos uma pausa, a gente vai ter que voltar. O que é pecado mesmo? O que é pecado mesmo? Fizemos uma quarta-feira e hoje caminhamos um pouco mais. Porque a Bíblia vai dizer que o pecado nos rodeia tão de perto. Tão de perto.
E eu perguntava, tá, mas como é que eu sei que eu pequei? Existe o pecado involuntário e o pecado voluntário. Tem pecado que não tem jeito. Mas ainda assim, quando você se certificar de que você pecou e que na sua consciência isso não der um clique, o Espírito Santo de Deus que habita em você vai te dar um toque, vai acender a luz. Porque Ele habita dentro de nós. Eu sei que é difícil essa compreensão. Eu sei que um sujeito que é tão pecador, tão limitado, tão problemático, ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele, eu sei que isso é loucura para quem não conhece. Mas eu estou falando nesta noite para pessoas que reconhecem e acreditam exatamente que são moradas do Espírito Santo. Nós fazemos parte de uma classe diferente. Uma classe que foi justificada. Uma classe que é morada do Espírito Santo. Uma classe que pensa diferente porque tem a mente de Cristo. E aquele que tem a mente de Cristo, ele discerne a tudo. Tudo, absolutamente tudo. E ele, comum, normal, de ninguém, é discernido. Nesta noite, essa misericórdia do Senhor que dura para sempre, vai nos alcançar para nos perdoar nesta noite. Talvez você esteja aqui trazendo um peso dentro de você. O salmista vai dizer que o Senhor nos conhece, ainda bem. O Senhor nos conhece e lembra-se que somos pó. Olha o que somos. Pó. O Senhor nos conhece. Porque seria muita pretensão minha achar que em algum momento da minha vida eu vou surpreender Deus com as minhas atitudes. Imagina. Eu vou agora decepcionar Deus. Eu posso entristecer o Espírito Santo com as minhas atitudes. Com os meus pecados, quanto mais. Com a minha falta de arrependimento. Mas a Bíblia vai dizer, para mim e para você, que aquele que se arrepende e deixa, esse alcança a misericórdia. Esse alcança o perdão de Deus. Eu queria que nesta noite fosse uma noite diferente para você. Uma noite sem culpa. Uma noite sem culpa. Uma noite que todo o peso saísse de cima de você. Que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 8, dizendo assim, nenhuma. Não, mas é nenhuma. Quando a palavra de Deus traz algumas palavras, ela traz a sua palavra na sua essência, na sua totalidade, como todas. Assim como nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Nenhuma. Eu fico muitas vezes analisando algumas pessoas que numa festa dessa, para mim, eu já falei isso, é a maior festa que a igreja pode realizar. Onde a gente lembra da morte de Jesus, do sacrifício dele na cruz do Calvário, por mim e por você, assumindo o nosso lugar. E isso não é para lembrarmos com tristeza, mas com alegria, porque já foi feito. Para a salvação, a gente não precisa fazer sacrifício nenhum. Todo sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Por ele, para nos dar vida. E vida em abundância. E muitas pessoas, às vezes, abrem mão de participar desta festa, porque aconteceu algo. Porque no dia, porque na semana aconteceu algo. Sabe o que vem à minha mente quando isso acontece? A gente reduz a quase zero o poder do perdão de Deus na minha e na sua vida. Se com tua boca confessares a Jesus agora, Ele é fiel e justo para perdoar todos. Há alguns pecados, outros você tem que falar com um, tu fala, não. Se com tua boca confessares a Jesus, Ele é fiel e justo para perdoar todos os seus pecados. O apóstolo Paulo instruindo a igreja, ordenando a igreja da ceia, diz assim, portanto, você deve se examinar e coma.
Assim, se examine, você vai achar alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Examine-se, peça perdão a Deus, creia no poder do perdão de Deus para perdoar você e participe. Ele não diz assim: examine-se o homem a si mesmo e pare de comer, ou não coma, ou não participa. Creia no poder restaurador de Jesus nesta noite para perdoar os meus e os seus pecados.